Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 124, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, O Intervalo, dando sequência, não é? Um deles disse meio irritado, você vive rezando. Um espírito disse para Hermínio Miranda. Outros se confessam paralisados em pensamento e ação. Não conseguem mais raciocinar com a clareza e levar avante os projetos em que estavam empenhados. Perseguições, obsessões, desmandos de toda sorte. Um deles me disse certa vez que havia interceptado meus telefonemas. Olha só para você ver. Um deles me disse certa vez que havia interceptado meus telefonemas. Muitas pessoas, olha só para você ver. Um deles me disse certa vez que havia interceptado meus telefonemas. Quando levamos ao conhecimento do telespectador, você pode pensar que aqui eu estou falando abobrinha, mas eu não me preocupo com o que as pessoas pensem, né? Até porque eu já observei que depois que eu comecei a usar alguns termos, como por exemplo, eu não me preocupo com o que o telespectador pense, ou fale, ou sinta. Eu me preocupo com o que Deus pense a meu respeito. Eu me preocupo a respeito do que o professor Eurípides Bezerra de Menezes e Jesus pense a meu respeito. Eu não posso passar a mão na cabeça da humanidade e colocá-las encostada em meu ombro e ficar do lado daquela pessoa, sabendo que aquela pessoa encontra-se totalmente contrária aos desígnios de Deus. Então eu tenho observado, mas isso não me preocupa. Você sabe por que isso não me preocupa? Porque o maior beneficiado em tudo que nós fazemos aqui sou eu. Eu tenho observado, por exemplo, 431 inscritos. Nós temos vídeos dessa semana com duas visualizações. Mas por quê? Por quê? Por que nós temos vídeos com 2 visualizações? Você compreende que eu não me preocupo com isso? Porque eu sou o maior beneficiado realizando os trabalhos aqui. O ceareiro, ele saiu com uma sacola de semente a semear, não é? E ele semeava, ele saía jogando semente. Pense numa sacola com 5 quilos de semente. E ele saiu a semear. Está no Evangelho isso.
Um pouco de semente caiu no meio dos pedregulhos. Lá no Evangelho tem as explicações certinhas, eu não vou entrar nesse mérito agora não. Um pouco de semente caiu no meio dos pedregulhos e, por não alcançar terra fértil, morreram. Outras sementes lançadas pelo semeador caíram no meio do matagal. Abafadas pelo matagal, todas elas morreram. Outras caíram no meio da estrada. Vieram os pássaros e comeram. Outras sementes caíram em terras férteis, e ao cair em terras férteis, uma semente deu 100 outras sementes. Luiz, não existe isso. Existe. Pega um grão de arroz em casca e planta ele para você ver. Ele vai nascer e vai dar um cacho com mais de 200 ou 300 sementes. Só que no Evangelho o esclarecimento é outro. Então o que eu quero dizer é que eu não tenho que me preocupar onde os nossos vídeos caem. Se estão sendo apreciados ou se não estão, porque eu sou o semeador. Eu estou semeando. Eu aqui me encontro naquela condição do peixinho do livro de André Luiz, de libertação, que você já sabe. Então nós tentamos mostrar, mas muitos não querem enxergar, se fazem e fingem de cegos, surdos. Não tem problema. Até porque já dissemos várias vezes por que nossos vídeos não são apreciados. Porque aqui nós falamos a verdade. E a verdade dói, mas tem que ser dita. Porque eu não posso abjurar o Cristo, as leis divinas, as quais eu conheço, para satisfazer meus amigos e minhas amigas. Inclusive, comigo é assim. Aparece uma leva de amigos, recebem da espiritualidade através de nós e prometem a Deus e a Jesus que continuarão do nosso lado fisicamente, nos ajudando para sempre. Mas de repente, desaparecem todos. Por que desaparecem? Muitos porque foram curados fisicamente, muitos porque se decepcionaram comigo. Por que se decepcionaram comigo? Porque muitas pessoas, elas me procuram e me têm porque elas querem ouvir o que elas querem ouvir.
e eu nunca que digo o que as pessoas querem ouvir, e sim o que elas precisam ouvir. Então é óbvio que as pessoas sem conhecimento, recentemente mesmo, eu posso dizer, só não posso dizer nomes, mas pessoas sem conhecimento nenhum da doutrina dos espíritos, depois de ter recorrido à medicina, depois de ter recorrido a outras casas espíritas, nos procuraram. E é lógico que ouviram o que tinham que ouvir, não aquilo que gostariam de ouvir. E, naturalmente, por falta de conhecimento, exigiram o conhecimento pleno do Espiritismo em questão de horas e dias, o que nós sabemos que por toda a eternidade nós haveremos de estudar, porque esse conhecimento pleno nós não temos. Então eu lido com todas essas situações. Se Jesus, que é Jesus, não agradou a todos, não serei eu que irei agradar esses que não estão interessados no estudo dessa ciência. Porque essas pessoas às quais eu estou dizendo nunca estiveram preocupadas com a ciência espírita, e sim com o bem-estar físico aqui nessa existência, o não trabalho da transformação, da reforma íntima e de algo mais que eu prefiro deixar para lá. Igual muitas outras pessoas que já passaram por nós e que se foram, mais uma greba também chegou, teve seu período e foram embora. E vó está por trás das minhas atitudes ultimamente. Vó pediu para que eu cortasse vínculo 100% com estas pessoas. Mas vó, Luiz, eu não ia pedir isso. Os bons espíritos que de fato pede. As trevas é que de fato nos inspiram a permanecer ali para que continuemos sendo torturados. Os bons espíritos, eles são cautelosos. Meu filho, me disse vó. Nem Jesus, que é Jesus, conseguiu convencer a todos. Não será você, meu filho, pois se afaste. Não serão os nossos irmãos nesta existência que irão te ajudar, pois nós conhecemos essas questões do vem a nós. Falei, vó, mas eu tenho que me afastar. Tem para o progresso espiritual teu. Você já esqueceu, meu filho, que
que o professor Eurípides e o Dr. Bezerra de Menezes, eles não se detêm onde nós nos detemos? Então você não vai querer se deter onde estas pessoas estão se detendo ou se deteram? Pois não adianta você falar, meu filho, há pessoas que permitem que entre no ouvido e saia no outro, e que não busque. Primeiramente, faça uma pergunta a estas pessoas, meu filho. Eu preferi não fazer. Por acaso, você já leu pelo menos o Livro dos Espíritos? Você já leu pelo menos uma vez o Livro dos Médiuns? Você já leu pelo menos uma vez o Evangelho? A Gênese, o céu e o inferno, ou o céu e o inferno, ou a Gênese? Não. Então não perca tempo, meu filho. Porque não vai ser você que vai convencer ninguém. Deixa que o tempo e a paciência ensine a todo mundo como deve ser. Continue com paciência, meu filho. Então, eu sou de obedecer. Sou de obedecer. Mas ao mesmo tempo é triste. É triste porque que evolução é essa das pessoas? As pessoas não raciocinam de acordo com os desígnios de Deus. É triste saber que as pessoas estão envolvidos na ilusão, na fantasia, envolvidos na promiscuidade, nas traições. É triste saber que as pessoas estão envolvidas nas traições. E você quer orientar a pessoa, mas você não pode. Você percebe que a pessoa faz parte de uma trama, mas você não pode fazer nada. Sabe aquele ditado, você se vê com as mãos atadas e os pés atados? Eu estou me vendo com os pés e as mãos atadas, mediante alguns fatos ocorridos aqui em São Sebastião do Paraíso. Mas que eu devo levar para o túmulo. Luiz, mas e se essas pessoas te procurarem para você esclarecer o que você está dizendo? Você acabou de ouvir. Eu levarei para os túmulos. Eu levarei para o túmulo. Até porque eu não estou dizendo o nome de ninguém. É uma incógnita. Só eu, vó, Marcílio, Cássio, professor Bezerra de Menezes, que sabe. Eu quis ajudar, mas não quiseram. É tão interessante que as trevas, em dado momento, elas atuaram para que eu realmente fosse afastado do meio dos encarnados, de uma certa forma, porque as trevas que estava levando uma pessoa ao covil dos lobos perceberam que eu ia orientá-la.
E quando eles perceberam, fizeram com que desatasse tudo. E vó vem e me pede: se afaste, meu filho. Você não tem nada a ver com essa trama de agora. Corre por conta dos encarnados que se encontram no corpo físico. Então é triste, não é? Então, conforme eu estava dizendo, por que que as pessoas têm lá uma, duas visualização? A gente vê vídeos aí na internet de fofocas de política, milhões de curtidas, mas a humanidade, no século XXI, uma minoria estão preocupadas com a educação da alma, educação do espírito. A maioria estão preocupados com aquela questão que disse: as pessoas nos procuram para ouvir aquilo que elas querem ouvir. Como, por exemplo, Luiz, meu marido está me ouvindo. Meu marido está me traindo. Elas querem ouvir assim, ó: não está te traindo. Ai, por isso que você é meu amigo. Agora, se eu sou honesto, sim, teu marido está te traindo. A pessoa desmaia. A pessoa desmaia. A pessoa não tem controle emocional, neurológico, psicológico. A pessoa tem angústia, melancolia, depressão. A pessoa se mata se deixar. Luiz, e você sabe que isso acontece? Sei que acontece, mas você não pode fazer nada. Não posso fazer nada. Então vejamos. Um deles me disse certa vez que havia interceptado meus telefonemas. O que muitas pessoas ignoram, que os espíritos utilizam os nossos telefonemas aqui na Terra. Os nossos telefones, o meu telefone. Quantas pessoas sei nesta cidade de São Sebastião do Paraíso e em outras cidades que já receberam várias mensagens da espiritualidade através desse aparelho meu de telefone. Eu dormindo, eles usam a frequência do meu celular com a frequência do outro celular da outra pessoa e passa as mensagens que eles querem para essas pessoas. Essas pessoas estão vivas no corpo físico hoje, 2025. Não só por escrito, como também por voz, onde eles montam quadros com réplicas das cordas vocais do médium naquele momento e transmite a mensagem. Quantos espíritos já vieram, ou melhor, eu sei de outros casos, mas tem uma amiga minha que sabe de um caso que o espírito de um parente, não sei, me falha a memória aqui agora, veio avisar que estava retornando à pátria espiritual e justamente quando anunciou, aconteceu o desencarne.
Eu presenciei o desencarne de uma amiga numa instituição aqui de Paraíso, ao lado de sua mãe. Eu disse para essa minha amiga, filha do coração, tua mamãe vai deixar o corpo físico 11h30 da noite. Pois eu demorei um pouquinho chegar lá e ela entrou em contato comigo e ela já tinha dado o último suspiro dela, não era praticamente nem 11h30 da noite. Hoje, 2025, que dia é hoje? Hoje é sábado. Eu tinha uma vasilha. Você pode não acreditar, não tem problema. O importante é eu acreditar. Eu tinha uma vasilha de uma amiga minha que havia, alguns dias atrás, colocado algumas coisas de alimentos e que estava aqui em casa essa vasilha. Pois os nossos amigos espirituais, eles desmaterializaram essa vasilha na minha casa hoje. Está aqui vó do meu lado que não me deixa na mão. Desmaterializaram essa vasilha na minha casa e materializou essa vasilha no portão da casa desta senhora. E ainda, vó me disse que eles apertaram o interfone da casa dessa senhora. Nós somos assistidos demais. Aí você fala, mas por quê? Porque eles desmaterializaram e lá materializaram? Por que você mesmo não levou? Porque eu não sabia de nada. E, conforme eu já disse, quem manda é a espiritualidade nesse sentido. Quando dei por conta, cadê a peça? Vó chega e me diz, Fernando fez isso por você, para não complicar outras situações. Fernando desmaterializou, materializou e ainda acionou a campainha da casa daquela senhora, para não te complicar e nem complicar a nossa irmã. Olha para você ver o quanto nós somos assistidos e amparados. Então a questão telefone não é nada. Na minha casa acontece algo que Chico Xavier já disse para Geraldo Lemos, que no ano de 2035 em diante passará a existir a comunicação através da televisão. Para mim isso não é novidade. Eu me comunico com os espíritos através do telefone, do celular, através do meu notebook, através da minha televisão. Você não precisa acreditar em mim, meu bem. Eu acabei de dizer alguns minutos antes, eu sou um semeador. O semeador, ele não exige as condições da greba. Você sabe o que é greba, né? Ele não exige as condições da greba. Não, você é um pedregulho, eu não vou jogar semente aí, não. Não, você é um matagal, não vou chegar a jogar semente aí, não. Não, você é uma estrada, os pássaros podem comer a semente, não vou jogar semente aí, não. O semeador, meu bem, ele é portador de amor incondicional. Ele lança a semente e ele não importa onde a semente cai. A terra que recebe a semente é que arque com a responsabilidade de cuidar daquela semente a partir daquele momento.
Então, você recebeu a semente um dia. Você recebeu? Cuide. Cuide desta semente de lírio que foi colocada em tuas mãos, para que esse lírio não se transforme numa erva daninha, vindo um dia a te sufocar e a te matar. Se você recebeu a semente, cuide. Porque uma coisa eu posso dizer: aqueles que recebem a semente pela primeira vez, nunca mais ele é o mesmo. Conforme eu posso te dizer, você telespectador, aqui me ouvindo, nunca mais você será o mesmo. Porque a partir de hoje, você, um pouquinho mais de conhecimento você possui. E muito mais te será cobrado se você não arcar com as responsabilidades do compromisso e da missão que você tem que cumprir aqui na Terra. Até o próximo vídeo.